primeira tentativa que se fez em Botucatu para criar um gabinete de leitura, que era como se falava em relação às bibliotecas públicas na ocasião, ocorreu em 1881 e teve como o seu mentor principal o advogado Bernardo Augusto Rodrigues da Silva. Entretanto, essa iniciativa ela durou muito pouco tempo. Em pouco mais de 3 anos, o gabinete de leitura de 1881 acabou definitivamente e seus livros foram encostados em alguma casa e ficaram aguardando uma nova oportunidade. Em 1894, essa oportunidade surgiu através do ativista cultural Manuel Teodoro de Aguiar, que foi buscar os livros antigos daquele primeiro gabinete de leitura e constituiu, com novos sócios e sócios antigos também, um novo e segundo gabinete de leitura em nossa cidade. E a década de 1890 transcorreu assim até que, em 1902, por conveniência de duas entidades, foi constituída uma terceira, com outro nome. O Clube A Democracia e o segundo gabinete de leitura fundiram-se. E os sócios de um passaram a ser também sócios de outro. E constituíram ambos o Gabinete Literário e Recreativo, que é uma entidade que perdurou até os anos 30, até aproximadamente 1938. E foi uma entidade extremamente importante, porque ela chegou a construir um belíssimo prédio, que transformou-se posteriormente no chamado Clube Cardosista, e hoje é sede da Rádio Emissora de Botucatu, aquele mesmo prédio. Prédio construído em 1915, né, e que pertenceu ao Gabinete Literário e Recreativo, conhecido na cidade pelo nome curto de O Gabinete, para dar à nossa cidade uma biblioteca e um salão onde pudessem ocorrer atividades sociais, de entretenimento, shows, apresentações de artistas, bailes, e também que a sociedade pudesse usufruir daquela biblioteca pública. E por que isso era importante? Porque até então a cidade não tinha uma biblioteca pública, uma biblioteca em que as pessoas pudessem utilizar os seus livros, levar para casa, lerem e devolverem. Para falar do Centro Cultural, eu vou voltar no tempo dos 70 anos, quando o Centro Cultural foi inaugurado. Se o centro faz 70 anos, a Dona Maria Ana está com 86. Então, nos 70 anos da fundação do Centro Cultural, eu estava com 16 anos e já era jornalista da Escola Normal, já era estudante da Escola Normal. E essa efervescência da notícia da fundação do Centro Cultural surgiu tudo na Escola Normal por uma pleia de estudantes e de gente imbuída na cultura de Botucatu. Bom, com 16 anos eu conheci a movimentação dessa fundação do Centro Cultural e conheci, lembro de quase todos os seus fundadores. Primeiramente, meus agradecimentos por terem me convidado para essa entrevista, para que eu possa falar do meu tempo do Centro Cultural. E se divide em dois. Primeiro, quando eu vim para cá, eu vim com meu pai foi eleito como diretor da escola industrial na época, eu era solteira, né? Então, eu fiz o normal no ECA,
reuníamos no Espéria. Os diversos estudantes, né, que gostavam de falar, de participar, nós tínhamos também um programa na F8, né, em que a Zolda Wagner era cantora, o Antoninho, o diretor do nosso programa era o Pedro Cordoni e o Adolfinho Pinheiro Machado. Meu irmão tocava gaita nessa ocasião, né? Então nós fazíamos um programa e um declamava, a outra cantava e assim, e dava notícias do que acontecia na escola normal, né? E uma outra turma se reunia no Centro Cultural, lá que era no Espéria. Então nós ainda brincávamos porque havia uma sala que ficava fechada e que era dos maçons. Então aquela brincadeira que eles tinham, né, que na sala dos maçons tinha um bode preto. Mas era tudo brincadeira, né? Não tinha bode nenhum. Essa brincadeira durou muito tempo. Então, bom, aí nessa época são diversos nomes que eu não vou lembrar assim de todos agora, que era o Zeferino Camargo, o Hernani Donato, o Francisco Marins, o Milton Mariano, diversos, né? Tinha professores e alunos. E nossos programas então constavam de palestras, também aí entrava a declamação, naquela época a gente declamava bastante, né? Escolhia poesias, fazia poesias, e era assim. E o doutor Arnaldo Reis e o Rocha Lima, né, também estavam lá sempre comandando, olhando, participando das reuniões. E praticamente o Arnaldo Reis era presidente do centro. Então, essas reuniões eram muito divertidas, a gente conversava muito, trocava muitas ideias, né? E essa história de escrever artigos também para ler lá na hora. Então, assim foram nascendo alguns escritores da época. Bom, agora vem uma parte em que depois, eu passando de estudante, já sou mais adulta e vou conhecer o Centro Cultural na parte de filatelia. Por quê? Porque meu pai era filatelista. E como um bom filatelista, ele era sócio do Centro Cultural e fazia parte desse grupo de escola que foi também a formação da parte de filatelia. E eu me lembro perfeitamente do Dr. Wagner, do Dr. Canto e do seu Albertini, que também já fazia parte, não sei se nessa época ele já era do Centro Cultural, mas também depois, mais tarde, ele conviveu muito com meu pai através da filatelia. Então ele também participou lá do Centro Cultural e depois tornou-se futuramente o atual presidente do Clube Filatélico do Centro Cultural. Essa parte de filatelia para mim é muito importante porque eu estive no Centro Cultural em algumas reuniões porque meu pai me levava. Eu já nessa ocasião também eu já senti um pouquinho de propensão em lidar com selo. Nunca entendi direito a filatelia, mas eu gosto muito de selo e hoje é um hobby importante para mim. Bom, eu convivi com todo aquele pessoal, o Clube Filatélico do Centro Cultural era de uma atividade muito grande. O Dr. Canto e o Dr. Pérez, não sei se eu estou esquecendo o nome de mais um. Dr. Pérez foi filatelia. Aquele ilustre escritor, o Sebastião Rocha Lima, que também fazia parte, e essa movimentação de filatelia também teve uma divulgação muito grande em Botucatu, porque foi feita nessa temporada em que eu participei, meu pai
tempos ali das reuniões, houve exposições belíssimas filatélicas. Inclusive, havia exposições de expositores de fora, inclusive Dom Gione trouxe para Botucatu seu irmão, o grande filatelista do Brasil. E nós chegamos a ver exposições dos selos famosos que esse irmão de Dom Gione possuía. Bom, essa parte de filatelia, depois eu entrei para o serviço público e fui, então, afastando um pouco das reuniões do Centro Cultural. Mas acontece que aí, então, vem a parte que eu e meus irmãos, emprestávamos os livros. A biblioteca do Centro Cultural é famosa e nós éramos associados e também emprestávamos os livros. Então, a gente pegava os livros lá, da nossa preferência, trazia para casa, preenchia uma ficha, trazia para casa e na hora de devolver a gente completava lá o empréstimo. Então, esse intercâmbio de livros para nós foi muito bom, porque nós somos muito afeitos à leitura e muitos dos livros do Centro Cultural nós chegamos a ler. Não sei dizer quando me liguei ao Centro Cultural, mas foi na rua Cesareal Alvim, na antiga igreja protestante. Mas lembro de uma cena bacana, por sinal, que ninguém mencionou nas suas entrevistas que eu assisti. Sabidamente, o Centro Cultural começou no segundo andar do prédio Espéria, porque a parte de baixo, eu não sei dizer até onde, se era o porão, aonde, era um ringue de patinação, negócio de esporte para molecada, juventude no duro. Em cima era o Centro Cultural. O Centro Cultural, eu era molecote, eu via dizer que lá se reuniam para tocar música, fazer palestra, isso e aquilo, mas de dentro eu não sei mais nada. Eu só sei o dia que eu ia indo para trabalhar, umas 8h30 mais ou menos, e estavam jogando todo o Centro Cultural para baixo. Passando por diante dos destroços do velho Espéria, tive a impressão nítida dos efeitos das grandes catástrofes. E como as imagens novas despertaram as recolhidas pela memória. Esses destroços despertaram-me imagens auridas nas fotos das grandes ruínas da cidade eterna. O Fórum, o Coliseu, é a parte que restou ereta. Surgiu-me como a réplica local de uma porta triunfal, como a de Brandemburgo, em Berlim, ou como um daqueles arcos monumentais, como o Arco do Triunfo, em Paris. Lá em cima ainda, perfeitas as duas carantonhas em relevo, a da tragédia e a da comédia. Uma bem diferente da outra, contrastes vivos do que se passou naquela manhã nefasta. A tragédia do incêndio voraz e a comédia da rapinagem. Sim, da rapinagem. Ao lado do espetáculo daquele montão de cinzas e vigas negras, carbonizadas, somente uma imprecação pôde sair dos nossos lábios, recordando a fúria ladravaz dos catadores de livros. Vândalos. Perdeu Botucatu, naquela hora, o ponto de convergência intelectual, com a destruição do ninho cálido da biblioteca do Centro Cultural. E perdeu a biblioteca cerca de 1.500 volumes. Queimados? Não. Estragados? Não. Roubados. Lastimável. Mas já se consumou o crime. Freud, ao estudar a moralidade das multidões, dizia que na reunião de indivíduos em massa desaparecem todas as inibições individuais
enquanto todos os instintos cruéis, brutais e destruidores, resíduos de épocas primitivas, latentes no indivíduo, despertam e procuram o livre curso à satisfação. Não negaram Freud os raptores de livro do Centro Cultural. Freudianos puros, que a terra lhes seja leve. O Centro Cultural, como a fênix lendária, ressurgirá de suas próprias cinzas. Era um incêndio. A figura que me impressionou foi o Tenente Bestete. Aquilo ele vinha com aquelas braçadonas de livro e jogava tudo para baixo. Foi um forró bodó danado, livro para tudo. E tinha gente pegando livro e alguns até para guardar para a biblioteca do centro, outros levaram embora. Diz que sumiu muito livro nessa época. Bom, foi o primeiro contato que eu tive com o Centro Cultural. Como estava em incêndio, eu não entrei. Fui entrar pela primeira vez da igreja presbiteriana na rua Cesária Almeida. E o Centro Cultural, então, era isso. Eu ia lá, tirava livro, voltava para casa. À noite eu não tinha... O cinema era uma vez, talvez uma vez por semana. Não tinha televisão, então era o livro. Então, toda semana eu estava ali dentro. Certo? Fiquei muito triste, porque eu era menina quando pegou fogo no Centro Cultural e eu, já como estudante, sei lá, levado mais por emoções, né? Nós corremos para ver se a gente podia retirar os livros lá daqui do Espéria e pôr na rua, e nós trabalhamos naquilo lá. Quando ele passou para a rua João Passos, aí eu continuei a frequentar por muito tempo. Até que eu fui para Bauru, fui estudar, aí eu me desliguei do Centro Cultural. Mas foi uma época muito bonita, muito boa, e que me abriu os olhos. Quem tinha livro tinha em casa, e eram as pessoas que tinham maior posse. Portanto, a biblioteca pública, que era apregoada desde a ocorrência da Revolução Francesa, chamada Gabinete de Leitura, era uma biblioteca recomendada. E no Brasil existiram muitas, em Botucatu desde 1881, que é um fato inédito. Você encontra outras bibliotecas públicas, mas em períodos mais recentes, dos anos do século XX, não é? Então, em 1938, retomando aquela velha história, o sonho da biblioteca pública disponível para a população chegou de novo ao seu fim. Entre 1938 e 1942, praticamente a cidade ficou sem ter uma biblioteca disponível, porque pública mesmo não existiam. As escolas, principalmente as ligadas ao governo do estado, já mantinham uma pequena biblioteca, mas para seus alunos, que não era franqueada à população. Então nós continuávamos com o mesmo problema. Botucatu precisava ter uma biblioteca pública. Foi aí que, numa noite de 6 de agosto de 1942, nos altos do antigo Cine Teatro Espéria, né, teatro dos italianos, nessa ocasião, ao lado da sala do Aeroclube, se constituiu uma sociedade civil com utilidade pública, pretendendo ter uma biblioteca para emprestar os livros e suprir uma necessidade da nossa sociedade. E isso ocorreu, foi feita uma primeira reunião com a presidência do professor da escola estadual, hoje Escola Estadual Cardoso de Almeida, e um destacado intelectual em nossa cidade.
Sebastião de Almeida Pinto, e uma série de intelectuais que se reuniram naquela noite para decidir pela montagem, pela constituição de uma sociedade que pudesse disponibilizar naquele momento uma biblioteca aos botucatuenses e se transformar num núcleo de intelectualidade, de culto à literatura, às ciências, à filosofia, a todos os campos do saber. Foi aí que nesse dia então se constituiu o Centro Cultural de Botucatu, entidade que perdura até hoje. Vindo o Centro Cultural, ali por 1968, inaugurando a nova sede, eu, então, estudante, jovem, travei conhecimento com Ângelo Albertini do Amaral, grande colecionador de moedas e filatelista, já frequentador assíduo do Centro Cultural. Encontrei aqui dentro do Centro Cultural Arnaldo Moreira Reis, médico e presidente emérito vitalício, vamos dizer, da entidade. Amava muito a entidade, gostava, adorava, era como se fosse um filho dele. Ao lado dele, Sebastião da Rocha Lima, intelectual, cronista da Gazeta de Botucatu, escrevia em vários jornais do Brasil, inclusive de Portugal. Era um homem que tinha conhecimento literário profundo, amigo importante em Botucatu de Manuel Bandeira. Tinha a correspondência com Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Cândido de Figueiredo e outros escritores portugueses. Também frequentador e membro da diretoria do Centro Cultural. Sebastião de Almeida Pinto, também escritor de Botucatu, escreveu no Velho Botucatu, frequentava o Centro Cultural na época e era da diretoria. Muitos outros membros, professor Raimundo Marcolino da Luz Sintra, grande latinista. A primeira exposição de batik, que é um tipo de pintura, vamos dizer assim, de desenho, foi feita aqui no Centro Cultural na época do Dr. Arnaldo Moreira Reis. Então, o centro produzia peças de teatro, produzia livros. A maioria dos livros dos autores de Botucatu lançavam no Centro Cultural. Todo mundo queria lançar no Centro Cultural. Era importante lançar no Centro Cultural as nossas pequenas produções literárias. De dia não havia, na época, na década de 70, o Centro Cultural em atividade. Então, abria-se às 7 da noite e às 9 fechava. E era um número de leitores enorme. Nesse espaço de 2 horas diárias, o Centro Cultural emprestava e girava, distribuía muitos livros.
Então se encontrava aqui leitores como Maria Amélia Brasi, muito, os Ramanzini vinha muito retirar livros aqui, muitas pessoas, estudantes, a maioria estudantes que circulavam em torno do Centro Cultural, vinham emprestar livros. Naquela época se lia muito no Centro Cultural. Alcides Nogueira, vamos lembrar Alcides Nogueira, o grande teatrólogo, hoje o grande nome da Rede Globo, que escreve peças de novelas, Alcides Nogueira. Eu conheci o Centro Alcides pesquisando, Nogueira, lendo, escrevendo no Centro Cultural, fazendo peças de teatro no Centro Cultural. Mas quem iria pensar que aquele rapazinho, filho do Dr. Sebastião de Almeida Pinto, ia se tornar um grande teatrólogo, Alcides Nogueira? Pois ele estava aqui no Centro Cultural, ao lado dele é Leila Assunção. Leila Assunção frequentava, grande teatróloga, frequentava o Centro Cultural. Então era a única biblioteca. A biblioteca municipal veio um pouquinho depois, mas não tinha aquele tchan, aquele desenvolvimento, aquela ênfase de reunião de pessoas em torno do Centro Cultural, como tinha o Centro Cultural. Ela não conseguia congregar porque era uma coisinha mais justinha, ia lá, retirava o livro, obrigado, no Centro Cultural não, nós sentávamos para discutir, para conversar, trocar ideias, né? Então, o Sebastião da Rocha Lima ensinava aos novatos como que era a literatura, ensinava xadrez. Sebastião de Almeida Pinto ensinava história de Botucatu dentro do Centro Cultural. Então se aprendia muito com essas pessoas. Então, cada noite que você vinha no Centro Cultural tinha uma pessoa importante aqui, um Hernani Donato, um Francisco Marinho circulando aqui, passando alguma coisa importante para os estudantes, para alguém que estivesse aqui, o Centro Cultural. Tião Mendes começou a expor as suas obras de arte, os seus quadros, no Centro Cultural. Eu mesmo assisti à primeira exposição do Sebastião Mendes aqui no Centro Cultural, foi um sucesso. Então, os artistas plásticos procuravam o Centro Cultural. A Celina Chama, quando criou a Associação dos Artistas Plásticos, veio fazer as primeiras exposições do Centro Cultural. O Centro Cultural foi obras de escultores, escultores importantes, traziam as suas obras para expor no Centro Cultural. Então, a Celina Chama trazia, através da associação dela, muitas exposições para o Centro Cultural. Bem, o CCB também se tornou um centro de preferência para lançamento de livros, visto congregaram uma das grandes coleções de Botucatu, aproximadamente 60 mil exemplares, e isso atrai leitores e principalmente escritores. E nós tivemos alguns lançamentos, por exemplo, Os Porões da Rua Tutóia, do senhor Ezequiel Sanches, a época que ele ficou preso durante a ditadura militar, contando suas agruras dentro do sistema. Nós tivemos também em 22 de maio de 2009 o lançamento do livro 40 anos do Antônio Carlos dos Santos, nosso amigo Nica, relatando sua trajetória pelos Correios, onde se aposentou. Olá, amigos, boa tarde. Estamos aqui no Centro Cultural mais uma vez e hoje vamos fazer uma pequena palestra, mostrar a finalidade que tivemos aqui no Centro Cultural, que está comemorando seus 70 anos este ano. Eu tenho um agradecimento muito grande e um carinho também muito grande pelo Centro Cultural,
pois em 2009 eu fiz meu trabalho, minha pesquisa e o meu lançamento do meu livro 40 anos com você, graças à pesquisa e os levantamentos que eu fiz aqui no Centro Cultural. O livro conta sobre a evolução dos meios de comunicação, conta a minha trajetória no Correio e a minha premiação em Brasília, e o lançamento foi feito aqui no Centro Cultural. E também meus agradecimentos também a toda a diretoria do Centro Cultural, ao senhor Simonetti, pelo trabalho que eu fiz sobre a exposição de fotos da construção do túnel. Todo o trabalho, toda a pesquisa, todos os dados foi retirado aqui do Centro Cultural. Então, meus agradecimentos muito especial a toda a diretoria do Centro Cultural pelo lançamento do meu livro e da exposição fotográfica que foi realizada aqui no Centro Cultural, e também a montagem do meu museu lá na Vila Maria, na minha residência lá, com dados também retirados através dos arquivos do Centro Cultural. Meus agradecimentos a todos e muito obrigado e parabéns ao Centro Cultural pelos 70 anos. Nós tivemos também o lançamento de um grande escritor, Cláudio Martins, que é O Rabo de Bugio. É um livro de uma sequência de livros que ele fez, retratando o aspecto mais caboclo da cidade, com as suas lendas, mas muito interessante de ser lido. E com isso, nós nos tornamos também um ponto de lançamento de livros e acolhimento de novos autores, novos escritores e novos leitores. Quando eu era criança, Hugo Pires, que era irmão da minha mãe, veio passar férias em casa com a família. E eu me lembro muito bem que ele trouxe todos os seus apetrechos de desenho. Ele não fazia pintura a óleo. E eu já, nessa época, eu era garoto, eu já fazia tentava borrar algumas tábuas de tiradas de caixote da farmácia. Meu pai era farmacêutico, e eu já borrava minhas tabuinhas. Pires não, ele fazia desenho a crayon. Mas era um exímio desenhista, e eu era apenas um menino que gostava de arte. E fazia minhas artes, né? Era arteiro. Mas eu tinha uma verdadeira assim, veneração pela arte desse meu tio, porque ele era um grande retratista. E a técnica dele era apenas o crayon. Era papel canson, crayon, que é um carvão, né? Crayon em francês é carvão. E ele fazia os seus trabalhos, seus desenhos, copiando de fotos, ou às vezes até a pessoa ao vivo. E quando ele queria dar um brilho no olho, ou enfim, no cabelo, quando era, por exemplo, cabelo grisalho, ele pegava uma gilete de barbear, cortava assim em diagonal, e com a pontinha da gilete ele raspava, e aí onde era raspado ficava a parte branca. Era uma técnica que ele inventou, achava isso muito interessante. Então ele vinha nessas férias e ficava desenhando, sentado no banco da farmácia do meu pai. E eu ficava ali observando, né? E ele, um dia eu pedi para ele desenhar um cavalo, e ele ficou assim meio aborrecido, porque ele não gostava de desenhar outras coisas, só queria desenhar retratos. Ou então fazer as caricaturas, que ele fazia muito bem e que também enriquece os livros que ele escreveu, né? Ele tinha uma caricatura de Lima Barreto muito, muito boa, e que essa caricatura percorreu aí várias editoras, porque
Lima Barreto era um grande escritor, né? E algumas revistas chegaram a utilizar essa caricatura dele, né? Que ficou conhecida. Só que ele não fez assim uma carreira tipo como esses grandes cartunistas que existem, Ziraldo e todos esses assim, porque na época dele, não sei se o que havia, mas era uma coisa assim mais restrita. Ele também, para dizer a verdade, ele era muito tímido, apesar de ser um grande artista, ele era tímido. E ele ganhou o pão dele como professor de desenho. Há muitas pessoas que ainda estão vivas, que foram alunos de Hugo Pires. Ele lecionou aqui na escola normal, né? Depois eles foram para Tatuí e lá ele ficou também muito conhecido. Mas ele não chegou a fazer uma carreira, como eu disse, como tipo assim, esses grandes cartunistas, desenhistas que existem hoje. Não. Mas o que ele fez ficou marcado. E no Centro Cultural nós temos grande número de trabalhos feitos por ele. Eu como quase que eu vinha Botucatu meio correndo, então quase não dava tempo de vir aqui e conhecer o Centro Cultural. Em 97, então, quando aposentei mesmo de vez, né, eu frequentei a casa da minha irmã, eu comecei a pesquisar sobre Ana Rosa. Minha mãe gostava muito, eu ia muito com minha mãe, quando era moleque, ela pegava, tinha vontade, ela ia até o Lava Pés, né, que ela morava na Rua Curuzu, ela me convidava, mais umas pessoas, passava no Anjo Longo, que cuidava da igreja, e tinha a chave, pegava a chave, e eu ia com minha mãe ou outras pessoas fazer uma visita. Minha mãe estava na igrejinha, rezava, eu subia, eu era molequinho, subia lá onde tinha o sino, tocava o sino, eu gostava de ir sempre com a minha mãe. Então eu fui um apaixonado também por Ana Rosa, que eu sabendo que minhas tias, meus avós, sempre iam lá na capela, ajudaram a fazer a capela. Eu quis, então, no final de 97, quis fazer umas pesquisas sobre Ana Rosa. Eu querendo fazer um livro sobre Ana Rosa, eu não era escritor, eu era um policial aposentado, mas sempre gostei de ler, escrever, né? Então eu comecei fazer alguma coisa sobre Ana Rosa, escrever sobre alguma coisa sobre Ana Rosa. Então eu vim ao Centro Cultural, aqui eu acabei conhecendo o Olavo, que era o presidente, e expus para ele, e o Olavo me arrumou muito uma matéria sobre, em jornais antigos, que tem vários jornais aqui, o Correio, o Botucatu, a Folha, e vários outros jornais que estão aqui arquivados no Centro Cultural. E o Olavo, já com uma certa experiência em escrever, me orientou como fazer o livro de Ana Rosa. Então eu também fui até o fórum, consegui lá no fórum uma cópia arquivada sobre o processo de Ana Rosa. Aí eu li e que eu comecei a me inspirar mesmo, né? Então o Dr. Camacho, eu fui lá até lá, na época o juiz era o Dr. Camacho, e ele me deixou fazer as pesquisas, tirar fotografia do processo de Ana Rosa. E o Luiz Simonetti também tinha dado para minha mãe uma cópia de um livro escrito em 1922 sobre Ana Rosa. Então já tinha o processo na mão, tinha esse livro, e tinha outras coisas arquivadas aqui, né? O Sebastião de Almeida Pinto escreveu sobre Ana Rosa, e várias outras pessoas, Leandro Donato também, tudo encontrei aqui no Centro Cultural.
Bem, o Projeto Clássicos, ele foi uma iniciativa para ampliar o espaço para apresentações de músicos de jazz, músicos instrumentistas, compositores em geral e letristas. O primeiro show foi de Apauê de Almeida, que tocou com Adriana Mariano. A outra apresentação foi de Jason Zimmerman. Tocou também Samuel Ramos, Lucas Fabres, Rodrigo Pinheiro, Adriano Reis, Zé Cláudio, também tivemos um grupo que participou: Carlos Vilhena, Rebeca Grinchek, Moisés Shalom, Zé Cláudio, Buck Cordão e Rodrigo Pinheiro também nesta formação. Uma das coisas que nós focamos muito neste projeto é a diferença em questões de qualidade e em questões de poesia, pois o Projeto Clássicos ele é aberto para as pessoas aplicarem um conceito poético, tanto no instrumental quanto nas letras das músicas. Então eu acho muito bacana esse projeto pelo fato de que nós trouxemos muitos artistas da cidade de Botucatu, de outras cidades da região e até da Europa, como foi o último show do Rig e Ponte. O Cineclube Ibitucatu é uma criação do Carlos Alexandre, da Evelyn Esvícero Martins, da Beatriz Troncone e do Daniel Kojak. Todos muito jovens, que uma ocasião procuraram o Centro Cultural com a proposta de montagem de uma sala de cinema alternativa, porque a cidade não oferecia condições para que as pessoas pudessem assistir cinema. Já existiam algumas iniciativas, mas não perenes, constantes. Iniciativas que pudessem permitir aos botucatuenses acompanhar o
mais fino dos cinemas e de todo o mundo. E assim, em outubro de 2008, foi criada a primeira sessão, foi levada a efeito a primeira sessão do Cineclube Bitucatu. Já são 4 anos, comemorados neste outubro de 2012. Uma excelente atividade que para cada mês enfoca um cinema diferente, seja ele de nacionalidade ou então de autor. E durante todo esse tempo, nós já vimos filmes fantásticos aqui no Cineclube Bitucatu. E foi muito interessante porque o Cineclube deu como exemplo para a cidade que é possível a gente manter uma atividade de projeção e frequência um cineclube constante, sem muito custo. Atrás do Cineclube Bitucatu vieram outras iniciativas, entre elas o Cinema no Divã, o Cinema para Todos, né? E outras iniciativas que, junto com o Ibitucatu, compõem hoje o rol de ofertas de filmes que não são exibidos nas salas comerciais. E não é exibido na sala comercial de Botucatu. Então, o Ibitucatu é um cineclube montado no Centro Cultural por esses jovens e mantém já há 4 anos suas atividades.